Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vamos conversar sobre Ana Cristina César. Esse vídeo vai ser uma pílula para você ter aquela curiosidade da Ana, para você que não conhece, ir atrás, dar uma fuxicada por aí. Eu comecei a estudar a Ana Cristina César recentemente, então ainda não me sinto preparadíssima para falar dela com mais embasamento, mas eu vou falar sobre especialmente este livro aqui, A Poética, da Ana Cristina César, que eu comprei recentemente. Eu já tinha entrado em contato com a poesia dela o ano passado, mas só agora que eu comecei a estudar ela com mais afinco. Então eu vou falar algumas curiosidades sobre ela, algumas coisas que eu andei pesquisando. A Ana nasceu no dia 2 de junho de 1952, então ela era uma geminiana, minha gente. Ela veio de uma família que é uma família extremamente culta, de intelectuais, então desde muito nova ela teve muito contato com literatura, com artes, e isso fez com que desde muito pequenininha mesmo ela sempre escrevesse. Eu vi alguns depoimentos de amigos próximos dela que contaram que a Ana, aos 3 anos de idade, ditava textos que ela vinha na cabeça dela para a mãe. Então ela ia brincando lá na sala e ditando palavras que vinham na cabeça dela, pensamentos, e a mãe ia escrevendo esses textos. E logo aos 6 aninhos de idade ela já publicou algumas coisinhas. O pai dela tinha boas relações com jornais, então ela foi publicada assim, coisas em jornais, pequenos textos, desde muito nova. Ela é formada em letras, assim como eu. Foi nesse período que ela fazia faculdade de letras na PUC do Rio de Janeiro, porque eu esqueci de falar, ela é carioca. Teve a oportunidade de entrar em contato com a Heloísa Buarque de Holanda, que foi praticamente a madrinha dela. Foi um encontro de almas ali que fez com que a Ana Cristina fosse descoberta, né, de alguma maneira. Ali em meados de 1976, a Heloísa Buarque de Holanda estava reunindo alguns poemas que era para fazer parte de uma antologia poética. Nessa antologia, ela estava reunindo os poetas que eram chamados de poetas marginais. O que eram esses poetas marginais? Só vou abrir uma janela para explicar isso, depois eu volto na relação dela com a Ana Cristina. A poesia marginal era aquela poesia menosprezada pelo mercado editorial. Então o que os poetas começaram a fazer? Os poetas começaram a escrever os seus poemas e eles mesmos produziam esses pequenos livros que era produzido pelo mimeógrafo. Então até é conhecida essa geração como a geração do mimeógrafo. Tem uma coisa muito interessante que assim, era uma época de muita censura, de ditadura militar, então todas as artes sofriam censura. O teatro, a música e a poesia, como é uma coisa que nunca ninguém deu muita importância, ela passou ali sorrateira, passou desapercebida no meio da censura. Então era uma possibilidade dos poetas manifestarem o que eles bem entendiam. Eles tinham essa produção independente, que eles ficavam vendendo na porta de show, na porta de cinema, vendiam os seus livrinhos ali que eles mesmos produziam. E como eu estava dizendo lá, a Heloísa estava organizando essa antologia e ela acabou descobrindo a Ana Cristina César através de uma outra professora lá da PUC que recomendou a Ana Cristina. E a Heloísa estava em busca de uma mulher que integrasse esse quadro. E tem muita gente que fala que ela pertence à poesia marginal, mas a Heloísa diz que ela não pode ser enquadrada como uma poeta marginal, porque o poeta marginal ele tem aquela coisa do imediatismo, de escrever e já publicar sem muita carpintaria, sem muito estudo literário. E a Ana Cristina César não, a Ana Cristina César tinha muito apreço pela escrita, pela literatura. Ela escrevia, reescrevia, rabiscava. Se ela não achava que não estava bom, ela não publicava os seus textos. Nesse quesito da preciosidade, do preciosismo na escrita, ela não poderia ser enquadrada como esse poeta marginal, que é uma coisa mais fast food, que é uma coisa mais rápida. Hoje a gente poderia comparar essa poesia do poeta marginal talvez aos slams, a poesia de resistência. Embora a Heloísa não considere que a Ana faça parte dos poetas marginais, a Ana era amiga desses poetas, então ela sempre estava ali com aquela turma. Eles faziam parte de uma turminha que iam tomar uma cerveja, que iam a shows, que estavam ali sempre em discussões e reuniões, enfim, eles faziam parte da mesma galera. A Ana acabou se suicidando quando ela tinha 31 anos, ela se jogou do apartamento dos pais dela, então ela teve uma vida extremamente curta e uma produção assim imensa,
e tem muitas coisas que ainda estão sendo estudadas de Ana, porque além dos poemas que ela publicou, que ela produzia ali no mimeógrafo dela, além dessas produções todas, tinham muitas e muitas cartas e todo o material pertencente a Ana, todo o material produzido por ela, a família doou para o Instituto Moreira Salles. Esse livro aqui reúne toda a obra produzida pela Ana, sendo que em vida mesmo ela só publicou um livro de poesia chamado A Teus Pés. E essa edição aqui, gente, ela é muito valiosa, porque vai reunir toda a obra poética da Ana, toda a obra que eles conseguiram colocar dentro de um livro, né? Porque tem muita coisa, como eu falei. E tem uma fortuna crítica muito maravilhosa no final, com depoimentos assim pessoais, cartas, pessoas que estavam muito presentes na vida da Ana Cristina. O que eu posso falar da poesia da Ana Cristina nesse pequeno contato que estou tendo com este livrinho aqui? Primeiro que é muito cortante tudo que ela escreve, muito profundo. Ela fala de uma poética do feminino como quase ninguém que eu li até hoje traduz essa poética feminina. Acho que se você quiser conhecer um pouco da alma de uma mulher, você pode começar a ler Ana Cristina César. Então eu recomendo muito que os rapazes leiam bastante Ana Cristina César, porque vocês vão passar a compreender muitas coisas da natureza feminina. Todo o livro de poesia, minha gente, eu acho que não dá pra você simplesmente pegar um livro de poesia e ler como um romance. Não tem como você ler um livro de poesia, li a primeira página, li a segunda página, li a terceira página. Não! Você tem que ler a poesia, você lê uma poesia, aí você guarda o seu livro. No dia seguinte você lê uma outra poesia dela, aí você guarda. Quero ver de novo a poesia que eu li antes de ontem, vou lá e leio de novo a poesia que eu li antes de ontem, porque cada leitura que você faz desse texto aqui vai te despertando novos sentimentos, novas relações, você vai tendo outras percepções e você vai navegando em vários lugares diferentes. Por isso que é tão preciosa a escrita dela, porque ela não é uma pessoa que você desvenda facilmente. Você tem que ir tirando esses véus para ir descobrindo quem é Ana Cristina César. E ao mesmo tempo, como ela tinha muito essa questão de escrever muitas cartas, tem algumas escritas delas aqui que são cartas, tem uma relação muito intimista, como se ela conversasse com você, como se ela estivesse te contando um segredo. E então você cria uma relação de afeto com esses textos escritos. É um livro que vale muito a pena ter, não é aquele tipo de livro que eu falo pra você, olha, lê no Kindle ou pega na biblioteca. É claro, se você não tiver condições de comprar o livro, pegue na biblioteca para você poder ter um contato com o livro. Mas esse livro aqui é aquele livro de cabeceira, sabe? Que você lê uma poesia antes de dormir, lê no café da manhã. Poesia, em geral, é aquele tipo de literatura que a gente lê nesses interins da vida, nessas respiradas de vida. Por isso que eu gosto tanto de poesia e por isso que eu me identifico tanto com esse lugar da escrita, da literatura, me toca demais. Gente, eu acho que é isso por hoje. Em breve voltaremos a falar de Ana Cristina César. Eu aproveitei esse ensejo aqui do Veda, né, que tem vídeo todo dia, para trazer um pouquinho dessa mulher maravilhosa. E espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da Ana. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo imenso pra vocês. Me sigam lá no Instagram pra gente continuar conversando. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham de Ana Cristina César. Vamos continuar conversando. E até amanhã. Tchau!